Meus irmãos, minhas mães, meus amigos que têm nos acompanhado aqui nos estudos cristãos, hoje vamos tratar de um tema bem interessante, que é a relação de Jesus com os doentes, mais especialmente os leprosos. Se você ainda não nos segue no nosso canal, você então passa a nos seguir, tá certo? Se você quiser deixar um joia para nós te agradecemos muito pelo teu joia, né? Se você tiver dúvida ou algum comentário a fazer, você deixa aqui no lugar destinado aos comentários, né? E se você gostou do nosso conteúdo, você pega o link e compartilha com os seus amigos esse conteúdo que nós estamos trazendo para você. E vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos tratar especificamente da relação de Jesus com os leprosos, né? Fazendo uma abordagem de sua compaixão e de inclusão, né? Que é isso que Jesus fez durante todo o seu ministério. Esse nosso estudo de hoje, a partir desse nosso estudo de hoje, nós vamos entender como que Jesus ele se relacionou com os leprosos e com isso, né, ele traz uma abordagem revolucionária para a sociedade de sua época. Sociedade essa, imbuída no preconceito, no desconhecimento da cura para uma doença, né, para essa doença especificamente, a lepra, né, os leprosos vêm de lepra, conhecida hoje em nossos dias como a hanseníase. Onde é que nós vamos buscar essas fontes? Né, isso nós estamos conversando com vocês aqui, estamos trazendo para você. A nossa fonte de estudo é o Novo Testamento. E neste caso especificamente, faremos outras citações, mas especificamente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que são os evangelhos, os evangelhos sinóticos, né, São Mateus, São Marcos e São Lucas, e o evangelho de João, que é o evangelho da Anunciação. Bom, nessa época, ou na época de Jesus, né, os leprosos eram excluídos, os leprosos e as leprosas eram excluídos da sociedade, né? Por que eles eram excluídos? Eram considerados impuros, né? E por serem impuros, eles eram obrigados a viver fora das cidades, fora do muro das cidades, lembrando que nesta época da história as cidades eram circuladas de muros para sua proteção, então esses leprosos eram obrigados a ver para além dos muros dessas comunidades, dessas cidades, né? No entanto, quando Jesus inicia o seu ministério, né, uma das pessoas, né, um dos grupos sociais de excluídos que ele teve contato pela sua compaixão e pela sua misericórdia, foi com os leprosos, né? Que os tratou, né, com compaixão, misericórdia, com inclusão. Então antes nós tínhamos a chamada lei, né? Nós tínhamos a lei e os leprosos, né? Lembrando que a gente já disse no nosso primeiro e segundo vídeo, né, a origem judaica de Jesus dentro do judaísmo, né? No tempo de Jesus a religião o grupo mais assim conhecido é os judeus, né? E dentro da lei de Moisés, que era judeu, observando ali Levítico 13 e 14, você vai ver que os leprosos eram considerados impuros e eram obrigados a se isolar da comunidade. Esse isolamento, no entanto, né, foi com que Jesus, né, ele não seguisse a rigidez da lei judaica, da lei de Moisés, né, desobedecendo essa rigidez, rompendo com essa rigidez da lei, Jesus se aproximou dos leprosos, chegando a tocá-los, o que era considerado ato extremamente impuro. Então Jesus, a partir dessa ação revolucionária, dessa ação, né, de compaixão e misericórdia, né, ele vai ter contato com os leprosos, ele vai ter contato, e esse contato é o contato físico, é o contato em que ele
de fato toca a pele do leproso, né? E isso traz para a gente uma certeza maior de sua divindade, tanto que ele não se contamina com a lepra, que era extremamente contagiosa. Por isso que os leprosos, além de serem impuros, tinham que viver fora das cidades, né? E a gente vê ali no Evangelho de São Mateus, ou no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 8, versículo de 1 a 4, que Jesus se encontra com um leproso e que o pede para ser curado. O leproso pede a Jesus para ser curado. Jesus o toca e o cura, né? Operando ali um milagre, e o leproso é restaurado à comunidade, ou seja, ele volta a morar dentro dos muros da cidade, dentro do muro dessa comunidade. No Evangelho de São Lucas, no Evangelho de Lucas 17, de 11 a 19, nós vamos encontrar a passagem que Jesus se encontra, dessa vez não só com um leproso, mas dessa vez com 10 leprosos, que o pedem para serem curados, e Jesus o cura, mas apenas um deles volta para agradecer, né? Então, mesmo diante da compaixão de Jesus, era possível encontrar aqueles que não o agradecia por isso, mesmo tendo recebido a cura da lepra. Qual é a mensagem de Jesus nesse encontro, nessa vivência com os leprosos? A mensagem de Jesus para os leprosos era de compaixão e inclusão. Era uma mensagem de misericórdia, né? Ele os tratou como pessoas dignas de respeito e de amor, e não como impuros e tão somente excluídos. É comum a gente ouvir a passagem de que Jesus, né, eu vim para os pequeninos. Esses pequeninos não são as crianças, mas os pequeninos de um modo geral, metaforicamente, todos aqueles que eram pequenos, aqueles que estavam excluídos, aqueles que necessitavam de sua compaixão, né? Então Jesus os trata, né, não como impuros, mas como pessoas que necessitavam da sua compaixão e que precisavam ser incluídos neste processo. Jesus também ensinou que a verdadeira pureza não vem da obediência à lei, ou seja, não precisava você, para ser puro, obedecer tão somente à lei mosaica, né? A lei de Moisés ou a lei do judaísmo. Mas você precisa ser puro de coração, teu coração precisa estar puro. Então esse é o grande ensinamento de Jesus. É por isso que Jesus diz em uma de suas passagens, lá em Mateus 15, 11, né? Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, né? Ou não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. E da boca deste homem sai muito mais do que palavras, né? Sai ordem, sai desaforo, né? Sai ofensas. Então Jesus tratava justamente isso. E saía também os mandados, né, de exclusão, né? Os mandados, né, que fazia com que essas pessoas fossem excluídas do meio social. Então Jesus teve um contato muito grande com os leprosos, né, e não só com os leprosos, com outros grupos. No nosso próximo encontro nós vamos trazer um pouquinho desses outros grupos, né? Jesus o tratou com compaixão e inclusão, foi sempre misericordioso, como deve ser aqueles que têm Jesus no coração, né? Ele os restaurou, né, a comunidade, ou seja, trouxe-os de volta para o convívio social e os tratou como pessoas dignas de respeito e amor, né? Então Jesus com isso deixa um ensinamento para nós nos dias atuais, que professamos, né, por aí, que somos seguidores de Jesus e que somos cristãos, né? Estamos ligados à fé cristã como seguidores de Jesus. É um exemplo para nós hoje de como podemos tratar os excluídos, né, e os marginalizados com compaixão, com inclusão, com misericórdia, né? Trazendo a esses que têm uma doença, muitas vezes que não é aquela doença vista, mas que é a doença da exclusão, os curando dessa exclusão e os incluindo às nossas vivências. Podemos aprender com Jesus, que ele viu, né,
além das aparências e tratou todos com dignidade e respeito. Esse é o nosso estudo cristão de hoje, né? Mais uma vez, se você não é inscrito ainda no nosso canal, você se inscreve, né? Se você gostou do nosso estudo de hoje, você deixa aí o seu joia, na teu cantinho, deixa aí seu joia. Se você tiver algum comentário, alguma passagem bíblica, você tiver algum tema que você especificamente deseja que a gente faça um estudo, deixa aqui no comentário, né? E se você gostou, né, e você deseja compartilhar com alguém que precisa ver esse nosso estudo de hoje, é só pegar aqui o link, aqui embaixo tem um link, você pega o link e compartilha com seus amigos e nos seus grupos. E até o nosso próximo encontro, e que Jesus os abençoe.